Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a história de Salomão, uma história que não se trata apenas de um rei sábio, mas também de um poeta e pensador cujas palavras ecoam até os dias de hoje. Há muito tempo no reino de Israel, nasceu um menino chamado Salomão. Ele era filho do rei Davi e da rainha Batseba. Desde o início, Salomão era uma criança especial, pois Deus o escolheu para ser rei após a morte de Davi. No entanto, no momento de sucessão ao trono, Adonias, um dos filhos de Davi, viu a oportunidade de reivindicar o trono para si mesmo. Ele começou a se apresentar como rei, tomando medidas para consolidar seu poder e apoio. Adonias não estava agindo sozinho. Ele contou com a ajuda de Joabe, o comandante do exército, e do sacerdote Abiatar, que apoiaram sua tentativa de usurpar o trono. Entretanto, esse golpe não passou despercebido. O profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, ficaram sabendo do plano e agiram rapidamente. Eles foram até o rei Davi e informaram sobre a situação, destacando a ameaça que a tentativa de usurpação representava para a estabilidade do reino. Davi, embora idoso, instruiu que Salomão fosse ungido como rei imediatamente. Natã e Batseba realizaram essa unção diante de todo o povo, fortalecendo a reivindicação de Salomão ao trono. Enquanto isso, o banquete de Adonias estava em andamento. Quando a notícia da unção de Salomão chegou até eles, o evento tomou um rumo inesperado. O povo que estava com Adonias ficou apreensivo e dispersou-se. Adonias percebeu que seu plano de usurpar o trono havia fracassado completamente. Ele buscou refúgio no altar, agarrando-se às pontas do altar em busca de misericórdia e proteção. Salomão reconheceu a necessidade de tomar medidas decisivas para assegurar sua autoridade como rei legítimo. Ele instruiu Adonias a ir para casa em paz, garantindo-lhe que não sofreria nenhum mal. No entanto, Salomão também deixou claro que qualquer ato de rebeldia ou desobediência resultaria em consequências severas. Pouco antes de sua morte, Davi transmitiu a Salomão instruções importantes, incluindo uma ordem para construir um templo ao Senhor. O desejo de Davi era que Salomão pudesse consolidar e expandir a obra que ele havia começado, mantendo viva a aliança entre Deus e o povo de Israel. Após o falecimento de Davi, seu filho Salomão se tornou o novo rei de Israel. Logo no início de seu reinado, Salomão mostrou uma compreensão profunda das nuances políticas e sociais, garantindo a estabilidade do reino e conquistando o respeito de seu povo e adversários. A atitude de Salomão em relação a Adonias e outros opositores deixou claro que ele estava disposto a agir com firmeza para proteger seu povo e seu trono. Essa firmeza foi equilibrada pela sua notória sabedoria, que se tornaria uma das suas maiores características como rei. Portanto, o início do reinado de Salomão após a morte de Davi foi marcado por decisões corajosas e prudentes, estabelecendo sua reputação como um líder sábio e capaz. Essa habilidade de lidar com desafios e tomar decisões justas seria uma característica central durante toda a sua jornada como rei de Israel. Numa noite, Deus apareceu em um sonho a Salomão, oferecendo-lhe a chance de pedir o que quisesse. Diante dessa oportunidade única, Salomão fez uma escolha notável. Em vez de solicitar riquezas, fama ou poder, ele humildemente pediu sabedoria para governar seu povo com discernimento e justiça. Deus, admirado pela humildade e pelo desejo sincero de Salomão, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra além do que ele havia pedido. A sabedoria de Salomão rapidamente se tornou evidente para todos, à medida que ele enfrentava desafios complexos e situações difíceis com clareza e discernimento. Um exemplo notável da sabedoria de Salomão foi quando duas mulheres vieram diante dele com uma criança recém-nascida. Elas alegavam ser a mãe verdadeira e pediam a decisão de Salomão sobre com quem a criança deveria ficar. Salomão, em toda a sua sabedoria, propôs dividir a criança ao meio, com cada mãe recebendo metade. A verdadeira mãe imediatamente se ofereceu para desistir de seu direito para salvar a vida do bebê, enquanto a outra concordou com a divisão. Esse teste revelou a verdadeira mãe,
e demonstrou a sabedoria de Salomão em discernir a situação. A reputação de Salomão como um rei sábio se espalhou por todo o reino e além de suas fronteiras. Líderes e pessoas de outras nações vieram para ouvir sua sabedoria e aprender com ele. Com o reino estabelecido e sua sabedoria reconhecida por todos, Salomão montou um tribunal que refletia sua habilidade de governar com justiça e eficiência. O rei também estabeleceu um sistema de coleta de impostos e tributos, garantindo que os recursos fossem gerenciados de forma justa e transparente. A fama da justiça e da sabedoria de Salomão ecoava por todo o reino, atraindo pessoas de todas as partes para buscar sua sabedoria e resolver disputas. Salomão, conforme seu pai Davi havia lhe aconselhado, reconheceu a importância de honrar a Deus com um lugar de adoração magnífico e digno de sua presença. Para isso, ele buscou materiais e colaboração de maneira inteligente e estratégica. Ele estabeleceu uma aliança amigável com Hirão, rei de Tiro, que seria um grande aliado na construção do templo. O rei Hirão concordou em fornecer madeira de cedro e cipreste do Líbano, conhecidos por sua durabilidade e beleza. Em troca, Salomão forneceria alimentos essenciais para o rei de Tiro. Essa colaboração estabeleceu uma parceria duradoura entre os dois reinos. Salomão também mobilizou uma força de trabalho impressionante para o projeto. Ele convocou 30.000 homens de Israel, que se revezavam em turnos de 10.000, trabalhando por um mês e folgando por 2. Além disso, havia 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Um dos aspectos mais notáveis do templo era o Santo dos Santos, uma câmara interior onde a Arca da Aliança seria colocada. Essa era a parte mais sagrada do templo, representando a presença direta de Deus. Salomão demonstrou sua dedicação em honrar a Deus ao orientar a criação de diversos utensílios, que seriam usados nas atividades sagradas do templo. Um dos destaques desses utensílios era o mar de fundição, que servia para a purificação dos sacerdotes antes de realizarem os rituais no altar. Os candelabros de ouro maciço também eram peças impressionantes, representando a luz que Deus oferece ao seu povo. Cada peça tinha um propósito específico e lembrava aos adoradores da presença divina e das ordenanças sagradas. Salomão também construiu um grandioso palácio para seu reinado. O Palácio de Salomão não era apenas uma demonstração de riqueza material, mas também um símbolo do prestígio e da estabilidade do reino. O transporte da Arca da Aliança para o templo foi um evento significativo na história de Israel. O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniram em Jerusalém para o evento. Os sacerdotes carregaram a Arca do Tabernáculo até o templo que Salomão havia construído. A construção do templo levou em torno 7 anos para ser concluída. Quando a arca foi posicionada, uma nuvem encheu o templo, simbolizando a glória e a presença divina que ali habitava. Salomão então se dirigiu ao povo e ofereceu uma fervorosa oração de dedicação, reconhecendo a grandeza e a fidelidade de Deus. Na oração, Salomão intercede em favor do povo, pedindo que Deus ouça e atenda às suas súplicas. Ele ressalta a importância de obedecer aos mandamentos de Deus e de manter um coração voltado para Ele. Após a conclusão da oração de dedicação, o rei Salomão abençoou todo o povo de Israel. Ele ofereceu sacrifícios diante do altar, expressando sua gratidão a Deus e selando a aliança entre Deus e o seu povo. Durante uma semana inteira, eles celebraram a festa da dedicação com grande alegria e entusiasmo. Após a conclusão da dedicação do templo, Deus aparece novamente a Salomão para reforçar a importância da obediência contínua a seus mandamentos. Deus também alertou Salomão sobre as consequências de se afastar de seus caminhos, enfatizando que o templo que ele havia construído não garantiria a bênção contínua de Deus se houvesse desobediência. Durante seu reinado, uma rainha que governava a região de Sabá ouviu falar da grande sabedoria e riqueza de Salomão e decidiu visitá-lo para testar sua fama. Quando a rainha de Sabá chegou a Jerusalém e encontrou-se com Salomão,
Ela ficou impressionada não apenas com sua sabedoria, mas também com a grandiosidade de sua corte e a beleza do templo. Ela fez várias perguntas desafiadoras a Salomão para testar sua inteligência, e ele respondeu com profundidade e discernimento. Esse encontro foi um testemunho da fama e grandeza de Salomão, que se espalhou para além das fronteiras de Israel. Além de sua sabedoria, Salomão acumulou uma imensa quantidade de riqueza. Os objetos feitos de ouro eram numerosos, desde os utensílios do templo até o trono de Salomão, que era coberto de ouro maciço. A riqueza de Salomão não era apenas material. Ele também era rico em sabedoria, conhecimento e influência. No entanto, apesar de sua grandeza, a história de Salomão também serve de advertência sobre os perigos da excessiva acumulação de riqueza e da influência que pode levar à apostasia. A apostasia de Salomão é um episódio triste em sua história. Embora ele tenha sido abençoado com sabedoria e riquezas, seu coração se desviou de Deus devido às influências negativas das muitas mulheres estrangeiras que ele tomou como esposas. Salomão começou a adorar os deuses de suas esposas e a construir altares para eles, desobedecendo às leis de Deus. Isso desagradou profundamente o Senhor, que apareceu a Salomão e o repreendeu por sua apostasia. Deus alertou que, devido às suas ações, o reino seria dividido após sua morte. Apesar de toda a sabedoria que Salomão tinha recebido, ele permitiu que suas escolhas o levassem para longe de Deus. A apostasia de Salomão é um lembrete poderoso de como até mesmo os mais sábios e ricos podem ser influenciados pelas tentações do mundo e se afastar de Deus. Após um reinado marcado por sabedoria, construções grandiosas e riquezas, Salomão faleceu, deixando para trás um legado misto. Embora ele tenha começado como um rei sábio e respeitado, suas escolhas posteriores o levaram a se afastar de Deus e a causar divisões no reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas sua abordagem autoritária e a recusa em aliviar o fardo imposto ao povo resultaram na divisão do reino. As tribos do norte formaram o reino de Israel, enquanto as tribos do sul permaneceram sob o reino de Judá. Esse evento marcante na história de Israel foi uma consequência das escolhas de Salomão. A história de Salomão nos ensina importantes lições sobre a importância da sabedoria e da fidelidade a Deus. Ela nos alerta sobre os perigos da influência negativa e das escolhas que podem nos afastar dos princípios que nos sustentam. No entanto, também nos lembra da graça de Deus, que mesmo diante de nossos erros, ainda pode usar nossas experiências para ensinar e guiar outros. No final, a história de Salomão nos convida a buscar a sabedoria e a orientação divina em todas as nossas decisões, a fim de construirmos uma vida que glorifica a Deus e deixa um legado de fidelidade e integridade. Durante seus anos de vida, Salomão compartilhou sua sabedoria através das Escrituras. Essa foi a nossa história de hoje. Se inscreva e ative as notificações para manter sua espiritualidade a cada dia.